Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estar na presença do Senhor para cultuá-lo, adorá-lo, servi-lo, porque Ele é o governo para todo sempre. E o seu povo será perdido e perder toda a criação de Deus. Vamos dar a continuidade do nosso estudo em série e desta vez vamos falar sobre a celebração do Natal, cânticos de Natal. E hoje vamos começar com o cântico da Maria, no livro de Lucas, capítulo 1. Houve um acontecimento em que dois irmãos foram açoitados, maltratados e colocados no calabouço. Era um momento de eles ficarem desanimados, tristes, desapontados por causa da injustiça, mas pelo contrário, eles celebraram cânticos ao Senhor, os senhores, Rei dos Reis, louvando até altas noites, até as meias-noites. A Bíblia diz que houve a resposta do céu em que a prisão foi abalada, porque eles não se calaram. Nada pode deter a voz daqueles que adoram a Deus. Em todas as circunstâncias da vida, eles têm motivos para celebrar louvores a Deus. E esse se chama Paulo e Silas. Mas para nós hoje vamos voltar a Lucas capítulo 1, verso 46. Vamos ler até o verso 56. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu as coisas boas aos famintos, mas despediu em nossos dias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para a casa. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa leitura, e que a tua graça, por meio do Espírito Santo, ministra aos nossos corações, nos edifique na tua presença para o louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, pensando nessa celebração, nesse cântico, e pensando na minha pessoa, eu confesso que senti um pouco retraído por não ser uma pessoa capaz de transmitir um espírito de celebração por causa da minha natureza. Às vezes é difícil saber se estou triste ou estou alegre. E principalmente quando estou alegre, é difícil demonstrar, celebrar essa alegria. Mas, pela graça de Deus, vamos
focar na celebração da Maria e que o Espírito Santo vai nos instigar a celebrar essa alegria por meio da sua Escritura e da sua graça. Amém? Então, voltando aqui para o texto que nós lemos, podemos nomear esta meditação como magnífico, magnificar. Deus magnificar, Deus engrandecido, Deus exaltado, Deus louvado, Deus soberano, o poderio de Deus. E para analisar esta canção, vamos olhar para o contexto desta canção, quando subimos a canção, e vamos olhar a mensagem contida neste cântico, a mensagem expressada por meio desta canção, e a sua aplicação para os nossos dias hoje. Então, nesses três tópicos, nós vamos focar a nossa meditação para poder extrair alguma coisa para a nossa edificação nesta manhã. Ao olharmos o contexto do surgimento desse louvor, dessa canção, nós podemos lembrar daquele período que os teólogos chamam de período do silêncio de Deus. Os 400 anos que Deus não falou por meio dos profetas para o seu povo. Havia um silêncio total por parte de Deus. Mas, por outro lado, nesse silêncio de Deus estava trabalhando para cumprir a sua promessa ao seu povo. E, enquanto isso, havia uma agitação religiosa. O que nunca falta é a religião no meio do povo. Ainda que o povo não gosta de Deus, ainda que o povo não entenda a voz de Deus, ainda assim há um movimento religioso no meio do povo. Sempre há a movimentação religiosa. Isso também se verifica nesses dias em que os teólogos chamam de silêncio, mas é observado as atividades religiosas. Pelo que o anjo falou com Zacarias no meio do templo, servindo na casa de Deus. O mundo passava por ondas de conquistas, domínios, e agora Roma, onde o imperador se intitula de Deus, o Senhor sobre a humanidade. Após toda a humanidade se curvar e pertencer, é ensinado como a nobreza. Todos tinham ser cidadãos de Roma, curvar diante do imperador romano, e seria uma nobreza para o mundo daquele tempo. Quem não queria ser um soldado ou pertencer à cidadania romana? Na tradução bíblica do hebraico para o grego, Adonai, reservado para o Senhor como Senhor, socorro, foi traduzido para o grego, Kyrios, que também significa Senhor. Então, quando o imperador se intitula como Senhor para o povo de Deus, é como se ele estivesse intitulado Adonai sobre o seu povo, o Senhor sobre o povo de Deus. Aí nós podemos ver que não é um contexto fácil para o povo de Deus. Havia uma agitação política no meio do povo de Deus, de onde alguém se intitula o Deus sobre a humanidade. Enquanto isso, a sociedade emergida em grupos partidários, como publicanos, saduceus, fariseus, essênicos, zelotes, avaliam, quer dizer, os humildes, os contritos, povo pobre em espírito daquele tempo. E os samaritanos são grupos sociais daquele tempo em que uma hora é motivado pela religião, outra hora é motivado pela política. Então havia uma agitação total no meio da sociedade quando essa canção surgiu por meio da Maria. E nesse mesmo ambiente, podemos lembrar que aqueles que carregam a vida de Cristo são reconhecidos por onde passarem e despertam os vocacionados a viver a Cristo.
E foi nesse contexto em que um grupo de pessoas, pequeno grupo, encontrou com Deus na sua forma simples de se revelar à humanidade. Foi quando Maria visita a Isabel pelo anúncio do anjo de que também a Isabel estava concebendo um que era precursor do Senhor Jesus Cristo. E ela foi enviada para visitar Isabel, aliás, e ao chegar a casa, como diz Lucas capítulo 1, do verso 39 adiante, Lucas capítulo 1, verso 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi para a casa de Zacarias, da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A saudação da Maria transmitiu uma mensagem a Isabel, ao qual o filho que estava no ventre se agitou dentro dela e a Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aqueles que carregam a vida de Cristo influenciam e despertam os vocacionados para a salvação. Isso não porque eles são santos, mas porque o Espírito testifica e transmite a mensagem e convence os que estão sendo salvos a atender aos eleitos de Deus para a salvação. Foi nessa ocasião que a Isabel entrou na mesma onda da celebração com a Maria, aquele que tem poder para salvar o seu povo dos seus pecados. E esse dia nós podemos caracterizá-la como um culto de adoração a Deus. Porque o propósito desse encontro, dessa visita, foi porque a Maria ouviu a mensagem de Deus e entendeu que tinha outros escolhidos para esse propósito e foi se reunir. E foi se ter comunhão com os seus irmãos para celebrar a adoração a Deus. Sempre o povo de Deus é motivado e conduzido a ter a comunhão, a viver em comunidade para celebrar o seu Salvador. Aqueles que alcançam a salvação sempre têm o desejo de encontrar um povo eleito, um povo escolhido, para juntos celebrar a Deus. E era o que estava acontecendo nesse momento. Prazer em estar em comunhão com o salmista. Quão bom que os irmãos ficam unidos na presença do Senhor, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. E nesse culto estavam presentes Maria, Isabel, João Batista, na presença do Messias, do Salvador, Jesus Cristo. Eram os três na presença do Senhor para celebrar a chegada do Salvador, Jesus Cristo. Quão bom! Quão suave os irmãos que ficam unidos na presença do Senhor. E nessa celebração, de acordo com a exclamação da Isabela, a Maria também, no íntimo dela, no coração dela, flui o louvor, o cântico, que agora nós vamos analisar, extrair algumas lições bíblicas para a nossa edificação. E esse caso da celebração surgiu a partir do coração e dos lábios da Maria. A partir do verso 47, 46, adiante, como lemos aqui em nossa instrução. E para analisar essa canção, seguindo a estrutura de Wagner, que divide essa canção em três partes, de exaltação a Deus, da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, nós podemos aproveitar esse primeiro ponto e extrair mais um outro ponto para termos 4 pontos da nossa análise nesta manhã. E recompondo-os em 4
tópicos, nós podemos dizer o seguinte: alegria da salvação. Celebrar a alegria da salvação e tendo em conta o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a onipotência de Deus e a fidelidade de Deus para com o seu povo. Celebrar a alegria da salvação, lembrar da misericórdia de Deus, lembrar da onipotência de Deus e lembrar que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas para o seu povo. Voltando para o primeiro tópico, celebrar a alegria da salvação, disse Maria: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, cheia da graça de Deus, poderia celebrar, poderia sentir que o espírito dele estava alegre e feliz por lograr a graça de Deus, por encontrar a salvação de Deus. E a celebrar a alegria da salvação é algo que faz parte da essência do cristão. O cristão não poderia ficar isento de celebrar essa alegria da salvação, porque essa alegria nos traz força, nos traz vigor para viver enquanto nós esperamos a nossa salvação. Se perdermos a alegria da salvação, automaticamente perderemos o sentido da vida, porque a nossa salvação é o princípio da vida, é sinônimo da vida eterna para nós. É por isso que o salmista, no Salmo 51, verso 1, diz o seguinte: Senhor, devolva-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O Salmo 51. O salmista clama para que Deus restaure nele a alegria da salvação. E Neemias se apresenta para o seu povo. E nessa passagem vimos no nosso estudo na terça-feira, Neemias capítulo 8, verso 10. Diz o seguinte: e Neemias apresentou: podem sair e coma e beba do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, não se entristeça, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Não fiquem tristes, saiam, celebrem, comam do melhor que tiver, repartam com quem não tiver, e celebrem, porque este é o dia sagrado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Celebrem a vossa libertação em Deus. É uma dessa celebração da Páscoa do Senhor, o dia da libertação do povo de Deus, o dia da salvação do povo de Deus. Essas duas passagens destacam algo em comum, que é um veneno para a alegria em nossos corações. O que seria? De acordo com o Salmo 51, o salmista estava deprimido por causa dos seus pecados, por causa da sua vida errada diante do Senhor. Estava com sentimentos de culpa diante de Deus. Os sentimentos de culpa são obstáculos à alegria que Deus propôs a nós por meio da sua salvação. Quem está deprimido, triste por causa da culpa ou por causa do seu pecado, jamais terá a chance de celebrar a alegria que Deus propôs por meio da sua salvação. E é por isso que o salmista agora clama a Deus para que Deus devolva a alegria, para que Deus o resgate, para que Deus o perdoe e o restaure da sua culpa, perdoe a sua culpa e restaure essa nova alegria em seu coração, para poder celebrar a salvação que Deus colocou no seu coração. E
por outro lado, de acordo com o texto de Neemias, ainda demonstra esse sentimento de culpa, porque depois que o povo voltou para Jerusalém, depois de Esdras instruir o povo por meio da lei, o povo caiu em si e lembrou de que foi por causa dos seus pecados, os pecados dos antepassados, que levou Deus a permitir tão desgraça sobre o seu povo, a ser removido da sua terra, destruído o templo, destruído as muralhas e cativo a Babilônia, por causa dos seus pecados. Então o povo estava sentindo culpado diante do Senhor. E essa tristeza estava corroendo o coração do povo de Deus. É por isso que Neemias vai encorajar o povo: saiam, como? Celebrem, porque este é o dia da libertação do Senhor. O Senhor já decretou a sua salvação a vocês. Não é o momento de ficar triste, mas sim é o momento de celebrar a alegria da salvação em Deus. Isso demonstra que o sentimento de culpa corrói a alegria da salvação em nossos corações. E ainda continuando os Salmos 23, o salmista vai dizer ao Senhor: guia-me na vereda da tua justiça, por amor do teu nome, mesmo quando eu andar por vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Uma outra força, que é a força externa, que sufoca a alegria da salvação do povo de Deus, são adversidades, momentos difíceis, perseguições, lutas, opressão contra o povo de Deus. E veja o que o salmista diz: que o Senhor prepare um banquete, que o Senhor prepare uma celebração à vista dos seus inimigos, rodeado de inimigos, mas ainda assim ele está disposto a celebrar a graça de Deus, a salvação do Senhor e a proteção de Deus. Um ambiente que se ceder a circunstância não terá a oportunidade de celebrar a graça de Deus, a alegria de Deus. Se olhar para a circunstância, perde-se-á essa alegria de celebrar a salvação de Deus. Uma da passagem do Antigo Testamento fala que o profeta do Senhor, quando foi perseguido pelos soldados inimigos, rodeado do monte onde ele estava, cheio de tropas, o seu servo ficou assustado e exclamou: Senhor, estamos perdidos. Porque ele não via o senhorio do Senhor Cristo Jesus, o poder de Deus. E eles estavam olhando apenas seus inimigos ao redor, e era só os dois no monte. E o profeta fala para o seu servo, o profeta dirige a Deus e fala: Deus, abre os olhos do moço para que veja. Às vezes é necessário que nós abra os nossos olhos para vermos e termos motivos para celebrar a salvação que nos é proposta. Ainda que estamos cercados pela opressão, pelos inimigos, ainda assim temos grandes motivos para celebrar a salvação de Deus. E Deus abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carros de fogo, rodeados pelo poder de Deus. Deus cerca o seu povo na sua proteção, como o salmista: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o teu cajado me protege, o Senhor me protege, o Senhor estende a mesa de celebração diante dos meus adversários. Esta é a motivação para o povo de Deus celebrar a alegria da salvação em todas as circunstâncias da sua vida. Em todos os momentos temos esse privilégio de celebrar a alegria da salvação proposta a
nós, porque Deus sempre está no meio do seu povo, porque Deus está sempre presente. Esses 3 irmãos que estavam celebrando, estavam se encontrando com o Senhor na sua simplicidade de se revelar ao seu povo, enquanto que por fora está uma agitação política, religiosa e econômica em Jerusalém. Mas estes se encontraram com o Senhor e estavam celebrando a alegria da sua salvação diante de Deus. E para nós hoje, será que nós temos esse privilégio de celebrar a alegria da salvação todos os dias da nossa vida? Será que temos essa alegria de celebrar a salvação de Deus no dia a dia da nossa jornada? E avançando mais um pouco para frente, podemos olhar para a extensão da misericórdia de Deus nesta passagem, no verso 50 de Lucas. No verso 50 do livro de Lucas, Maria exalta a misericórdia de Deus, a extensão da misericórdia de Deus. Lucas capítulo 1, verso 50. A misericórdia de Deus se estende aos que o temem, geração a geração. A extensão da misericórdia de Deus não se resume apenas a uma geração. Estende-se geração após geração e para todo sempre. Diz a Escritura que a misericórdia são razões pela qual nós não somos consumidos, nós não somos destruídos. E essa misericórdia se renova manhã após manhã. Na lamentação de Jeremias, por causa do pecado do seu povo e pela situação que estava prestes a acontecer com o seu povo, que já estava acontecendo com o seu povo, nessa lamentação ele pode ver a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Em Jeremias capítulo 3, verso 22 ao verso 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis. Renova-se manhã, grande é a sua fidelidade. O povo estava sendo destruído, mas o profeta viu a mão misericordiosa do Senhor preservando o seu povo, não destruindo totalmente o seu povo. Apesar que os castigue, que os repreenda, mas não vai destruir o seu povo, porque ele ama o seu povo e tem um propósito para o seu povo, que é salvá-lo para sempre. E essa misericórdia é a causa de um povo de Deus não serem destruídos, porque Deus é misericordioso, e essa misericórdia é inesgotável. Ninguém jamais pode esgotar a misericórdia de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ficar nos sentimentos da culpa, apesar de cometer esse pecado, mas não fiquem retraídos, se culpar o tempo todo, porque jamais serás capaz de esgotar a misericórdia de Deus. Eu disse que quem confessa a igreja alcança a misericórdia. Conforme Provérbios capítulo 28, do verso 13 ao verso 14. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia inesgotável de Deus. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas que endurece o coração, cairá na desgraça. Quem confessa os seus pecados ao Senhor alcança a misericórdia, alcança a graça e o favor de Deus, porque a sua misericórdia é inesgotável.
É provável que Maria poderia ver o contexto do seu povo, como o povo andava perdido, como o povo vivia longe do Senhor. Nós podemos ver isso no decorrer do ministério de Cristo, que Jerusalém estava longe da graça de Deus, estava distante de Deus, mas ainda assim Maria viu a misericórdia do Senhor para com o seu povo, para alcançá-lo e restaurá-lo na sua culpa e nos seus pecados. Razão pela qual o precursor começa a pregar mensagem do arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados. Tem chegado a graça de Deus, tem chegado a misericórdia de Deus ao vosso favor. Arrepende. Quem arrepende e deixa, alcança a misericórdia inesgotável de Deus. Esta é a mensagem bíblica contida nesse cântico que a Maria e os dois, João e Isabel, celebraram ao Cristo que estava por nascer no ventre da Maria. Então, não há necessidade de acumular os sentimentos de culpas de antes de ontem e para hoje. A nossa culpa de antes de ontem já foi tratada se confessarmos os nossos pecados ao Senhor. E a nossa culpa de ontem também já foi ultrapassada se confessarmos a nossa culpa ao Senhor. E hoje é um novo dia onde a misericórdia se renova, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã renova a misericórdia do Senhor. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Todavia, em Efésios capítulo 2, o verso 4, diz assim: Deus é rico em misericórdia pelo grande amor que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Deus rico no seu amor e na sua misericórdia, ainda quando estávamos nos nossos pecados, Ele já tinha alcançado, perdoado os nossos pecados e nos dado vida em Cristo. Se Ele já tinha perdoado os nossos pecados muito antes de conhecer a Cristo, como não nos perdoaremos os nossos pecados? E vendo que a sua misericórdia é inesgotável. A misericórdia é um favor, é algo que nós não merecemos. Não por mérito humano, mas por inteira vontade de Deus em perdoar os pecados. Isso foi da própria iniciativa de Deus, da vontade de Deus, perdoar os nossos pecados. Não foi pelo nosso esforço, não foi pela nossa religiosidade, não foi pela nossa busca de Deus que alcançamos perdão dos nossos pecados, mas foi porque Deus quis perdoar os nossos pecados. Deus quis nos salvar pela sua misericórdia, pela sua graça. E como não perdoamos os nossos pecados de ontem ou de hoje, se rendermos em temor ao seu santo nome? Deus é misericordioso e também é poderoso. O verso 51, e olhando a parte B, o verso 49, nós vamos ver o poderio do Senhor, a soberania do Senhor. Em contraste com a sociedade naquele momento, naquele tempo, onde havia, ou podemos ver, a segmentação da classe social, onde há classes ricos, classes poderosos e classes soberbos, arrogantes, que acham que dentro do poder que estão sobre toda a humanidade. Olhando essa sociedade, Maria pode perceber que o único poderoso, o único onipotente e soberano é Deus. O poder não está nos ricos, que pela sociedade hoje quem é rico é quem manda, é quem tem força, é quem faz o que quer fazer, e quem é governante é quem tem poder para mandar e desmandar.
E os soberbos se sobrepõem ao ombro dos outros, achando que tem mais força. Todavia, o poder não está em suas mãos. O poder, a onipotência, está nas mãos do Deus, do Todo-Poderoso. E o que acontecerá com os soberbos? Segundo a analogia da Maria, em comparação com Provérbios capítulo 16, verso 18, diz que o orgulho vem antes da destruição. Significa que o fim do orgulhoso é a própria destruição. O fim dos arrogantes é a destruição. Então, onde está o poder do arrogante? Onde está a força do orgulhoso? Onde está a força da soberba? Se acede a sua própria destruição. Ainda diz que o espírito ativo antecede a própria queda. E Tiago, capítulo 4, verso 6 ao verso 10, nos fala que Deus resiste aos soberbos. Deus se opõe aos orgulhosos e dá graças aos humildes. Isso nos lembra da parábola de Cristo, que faz alusão desses dois contrastes, a soberba e a humildade. Ele fala que dois homens vêm ao templo para orar, um arrogante, orgulhoso, soberbo, foi adiante, ergueu os olhos e disse para Deus: olha, eu não sou como aquele ali atrás de mim, aquele publicano, aquele pecador, aquele que nem tem poder econômico para contribuir para o templo do Senhor. Eu dou esmola, dou dízimo, guardo a lei do Senhor. O que se espera deste homem diante do Onipotente, diante do Todo-Poderoso? A sua arrogância, a sua soberba alcançará alguma força diante de Deus? E Cristo não continua. Mas aquele que está por trás, aquele publicano, humilde, baixou sua cabeça e disse em seu coração: Senhor, perdoa, vamos ao seu pecado. Os soberbos não conseguem reconhecer o seu pecado diante de Deus, não conseguem reconhecer que é miserável diante do Deus poderoso, do Deus salvador. E pensa em seu coração de que algum mérito ele terá para viver e para se salvar. Mas o humilde entende que ele não merece nada diante de Deus. E Cristo conclui a palavra dizendo o seguinte: esse sim alcançou a misericórdia de Deus, perdoado os seus pecados, voltou para sua casa. Mas aquele arrogante não foi perdoado. E quem não for perdoado os seus pecados, ainda que demore os dias em ir, mas o fim dele é a destruição e a condenação eterna, que é o castigo dos pecadores e dos arrogantes que não reconhecem a soberania e o poder do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles humildes alcançam a misericórdia do Senhor. Este é o fim dos arrogantes. E o que se fala dos poderosos, segundo a Maria? Os poderosos, os governantes, os reis, que dominam o povo, para ela já foram destituídos dos seus tronos, porque o trono pertence só a um soberano. Salmos capítulo 2, do verso 1 adiante, o salmista exclama e diz: por que se amotinam as nações contra o ungido do Senhor? Porque os reis da terra tomam posições
os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas prendas, lancemos de nós as suas algemas. Essa é a intenção dos poderosos, essa é a intenção das autoridades. E hoje o mundo se conspira, se movimenta em guerras, em conflitos, para o senhorio mundial. Quem vai governar o mundo? Qual é a potência que vai dominar o mundo? É aliado europeus? É a potência americana? É a potência russa? China? Quem vai governar o mundo? Quem vai ser o Senhor das nações? E para chegar lá, o povo vai tirar a pele do sapato. Aquele que é ungido ao Senhor, aquele que foi escolhido para curar as nações, eles vão se reunir para lutar contra ele. E para destruí-lo, como não vê, eles podem destruir o seu povo. E se destruir o povo dele, não terá o povo para governar. Então o reino dele cairá. Esta é a intenção do povo ímpio, do mundo que luta todo dia para governar as nações. Não é por acaso a guerra contra Israel, não é por acaso a perseguição contra a Igreja de Cristo, porque se esse povo for eliminado, não haverá o povo daquele que foi ungido do Senhor. Então nós governaremos o mundo. Mas o Senhor se ri o seu santo trono, como diz os salmistas. Deus em seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e a tração deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os terroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és o meu filho. Eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso. Enquanto as nações, os povos, os poderosos desta terra, os governantes, lutam, matam, esforçam para governar o mundo, Deus se põe a rir deles. Porque um só governará a criação de Deus, o mundo, que é o ungido de Deus e que está no ventre da Maria. Maria carregava o governador mundial, aquele que governa o povo para todo sempre. É essa razão que ela reconhece que agora chegou o tempo de cumprir a sua promessa ao seu povo de lhes enviar o Rei eterno, o Messias, o Senhor dos Senhores. Ele está no ventre da Maria. Era motivo de celebração, era motivo de reconhecer o poderio de Deus, a soberania de Deus, de que os reinos, a Roma que estava oprimindo Israel, os outros poderes que iam surgir, já estão destituídos em seus tronos, porque um governará o povo eternamente, que é Cristo Jesus, levantado sobre todas as nações, o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores e o Rei da humanidade. Este é o nosso Senhor. Então nós podemos celebrar a Ele. Nós não precisamos temer por eles. Até os 3 poderes da Brasília, nós não precisamos de temer-los. O poder que agrada, nós não precisamos temer-los, mas podemos temer aquele que tem todo o poder e celebrar cânticos de alegria para ele. E não só os poderosos, mas também os ricos, tendo seus filhos voluntários, seus filhos voluntários, como diz aqui na Bíblia. Aos ricos, a palavra do rico e sensato já deixa claro que ele nunca acumular as riquezas e
e colocar nela seu coração como se fosse algum poder para se manter e para se viver. E esquecer daquele que tem todo-poderoso, que é Deus. Lucas capítulo 12, verso 13 ao verso 21. Encontrasse Jesus disse o seguinte: alguém da multidão disse: mestre, disse ao meu irmão que divida a herança comigo. Luta pela herança, luta pela riqueza. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem sobre a vida contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não se consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola. Preste atenção. Qual é a parábola? A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou no seu coração, porque ele colocou o seu coração na sua riqueza. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros celeiros maiores, ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e darei a mim mesmo, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Celebre, alegre as riquezas. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Essa é a definição daqueles que acumulam riquezas, daqueles que colocam o coração nas suas riquezas e esquece de Deus e se alegra em ter bens. Esta é a qualificação exata deles. Insensatos. Todos não conhecem o valor da vida, não sabem o que é a vida, e não sabem a origem da vida, e não sabem o que lhes espera. Mesmo nessa noite, sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Aqueles que colocam o coração na riqueza como se fosse algum poder para se manter, para se viver, e esquecem de Deus, o fim deles é ficar com mãos vazias. Porque as riquezas serão transferidas para os famintos, que aqui em Maria está, porque Deus sustenta os famintos. Ele tira os ricos para sustentar os famintos. Ricos que não honram a Deus, que não glorificam ao Deus soberano. E eles serão despidos e deixados em mãos vazias. E aliás, quem vê de mãos cheias para essa vida, todos voltarão nas nossas vidas. Nosso volta como o Senhor, seja riquezas da soberania para todo sempre na presença de Deus. Então, quem tem a riqueza de Deus é rico para todo sempre. Porque as riquezas não trazem poder nenhum para o seu irmão. Então, de todas as classes que é disputado, é conquistado pelos homens, a soberba, o senhorio ou o poder para governar, o poder econômico, isso não garante a vida para o ser humano. Isso não garante a sobrevivência para o ser humano. Um só garante essa soberania ao homem, que é Deus, o onipotente, o todo-poderoso, que sustenta os humildes. Maria concluía essa analogia dizendo o seguinte: aos humildes ele favorece como seu infinito poder.
Deus favorece aos humildes com o seu poder e destrói os poderosos, os ricos e os arrogantes. Aos humildes ele exalta, ele honra, porque ele é misericordioso e longânimo e faz o que lhe agrada. E não só o poderio do Senhor que a Maria exalta nesse cântico, mas também a fidelidade de Deus, ou o Deus presente na história humana. No verso 54 ao verso 55 de Lucas capítulo 1, vai nos trazer essa realidade. Ajudou o seu povo Israel, lembrou-se da sua misericórdia para com Abraão, e seus descendentes para sempre, como dissera a nossos antepassados. Deus é fiel em cumprir a sua promessa ao seu povo, aos seus escolhidos. Deus está no centro do desenrolar da história mundial, nacional, étnica, familiar e pessoal. Deus sempre se faz presente. O mundo vai se desenrolar, mas vai se terminar naquilo que Deus já determinou antes que será. A história de uma nação vai se culminar naquilo que Deus já determinou antes, porque Deus é quem conduz a história de cada povo, de cada nação, de cada reino. Deus está presente na vida étnica de cada povo, de cada cultura específica. Deus está presente. E tudo vai terminar de acordo com a vontade de Deus. E Deus está presente no missionário de cada família específica. Tudo vai se terminar de acordo com a vontade de Deus. E Deus está presente na cada filho, na cada pessoa. No missionário da sua história, até o fim, Deus vai cumprir a sua promessa, a sua graça, o seu favor para o seu povo. Ele é fiel em conduzir todas as coisas para o cumprimento de tudo que ele falou, que está registrada nas Escrituras. E como especial afirmação do apóstolo João, feliz aqueles que ouvem o que Deus já falou e leem as Escrituras, porque eles vão encontrar as promessas de Deus, vão encontrar o conhecimento daquilo que Deus já predeterminou antes e que faria e que vai acontecer. E nós podemos lembrar dessas promessas, começando lá no Gênesis capítulo 13, verso 15, que Deus deu a Adão quando ele se pecou e foi separado da presença de Deus. Destituído da presença de Deus, mas ainda assim a misericórdia de Deus o cercou. Olha a graça de Deus, olha a misericórdia que Maria exalta aqui nesta passagem. Adão desobedeceu a Deus e Deus o destituiu da sua presença, mas ainda assim a misericórdia de Deus foi atrás de Adão e deu promessa de resgate, de que a semente da mulher vai ser aquele que vai destruir o mal e trazer a libertação ao seu povo. E essa promessa foi reafirmada a Abraão no capítulo 22 do livro de Gênesis, do verso 15 ao verso 19, quando Deus pede a Abraão para que lhe dê um filho único como sacrifício. Abraão obedeceu e foi para sacrificar seu filho Isaque. No final dessa história, desse capítulo, Deus prova Abraão, ele reconhece a obediência de Abraão e lhe reafirma a promessa de Adão antes. O descendente que vai trazer milhares a Abraão. Mais descendentes a Abraão por meio daquele que ele vai estabelecer como rei e governante do seu povo. Como Abraão não impediu ou não recusou dar seu filho a Deus, Deus dará o seu único filho
para o sacrifício dos seus pecados, para libertar o seu povo e purificar os seus pecados, que é Cristo Jesus. E este cordeiro estava no ventre da Maria. Então Maria poderia celebrar a alegria da salvação, porque o sacrifício já estava posto para a purificação do pecado do seu povo. O anjo mesmo falou para Maria: ele salvará o seu povo dos seus pecados, ele será chamado de Jesus, porque perdoará o seu povo dos seus pecados. E Deus lembrou essa promessa a Abraão, que também foi anunciado pelos profetas, reafirmado pelos profetas, e que Isaías vai dizer no capítulo 7, verso 14: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco estava com os reis, Maria, Isabel e João Batista, e eles estavam celebrando o Deus conosco. O Salvador está entre nós. O Cordeiro Pascal está entre nós. O perdão dos nossos pecados já chegou. O Deus fiel à promessa está cumprindo o que Ele disse. Deus é fiel em cumprir tudo o que Ele falou, desde o Gênesis até o Apocalipse. Será feito, se cumprirá fielmente, porque Ele é misericordioso para com o seu povo, e Ele é fiel para com o seu povo. E como se vê, a Virgem concebeu, Deus é fiel. Pode dizer, Deus é fiel. Deus é fiel para sempre. Deus é fiel ao seu nome. E como podemos aplicar isso para os nossos dias de hoje? Como podemos aplicar essa analogia da Maria para os nossos dias, como povo de Deus? Diante do mundo agitado pela política, pelas guerras, diante do mundo economicamente agitado, hoje não se fala mais de outra coisa, não ser o poder econômico para comprar tudo o que quiser, ornamentar e ter um ambiente para a celebração da festa. Este é um mês marcado pela movimentação econômica mundial, onde os ricos demonstram o seu poder, o poderio de compra, expandem suas riquezas e mostram o tempo para viver. E como fica o coração dos escolhidos de Deus neste ambiente? Será que nós estamos nos procurando encontrar aquele que de forma simples se revela ao seu povo, como se vê nessa passagem? Deus se revelando aos simples, de forma simples, a Maria, a Isabel, a João Batista, enquanto que o mundo estava agitado economicamente, até que o templo foi transformado no mercado, no comércio, esquecendo-se de Deus, e se focar na economia, esquecendo de celebrar e adorar aquele que tem todo o poder, e se focando como se a riqueza, a economia é um tipo de poder que vai garantir a sobrevivência do povo. E nessa agitação econômica, os três estavam celebrando a Deus de uma forma simples. Na simplicidade de Deus, eles estavam celebrando. Será que nós temos essa graça de encontrar com o nosso Salvador de uma forma simples para celebrar? Se reunir como um povo simples para cultuar e celebrar o grande Rei, o Todo-Poderoso, o dono de ouro e de prata? Ou estamos preocupados em correr atrás de compras, de ornamentação, de riquezas, do que comer, do que celebrar no Natal? Os ímpios estão atrás dessas coisas. Mas o povo de Deus
devemos se encontrar com o seu Senhor, com o seu Salvador de forma simples, para cultuá-lo, celebrar e exaltar e sustentar a alegria da salvação proposta pelo Senhor Jesus Cristo. Não só o poder econômico, mas também uma agitação religiosa, também sufocava o povo daquele tempo. Assim como também uma agitação religiosa sufoca os nossos dias. Hoje é difícil para pessoas saberem onde encontrar a salvação. Porque cada um pensa, será que é na igreja tal, ou na igreja B, ou na igreja C, ou na igreja amarela, ou na igreja castanha? Onde se encontra o poder de Deus? Onde Deus está presente? Será que os fariseus estão com Deus? Será que os essênios estão com Deus? Será que Deus está com... Talvez os publicanos já sabem que são pecadores, abandonados, esquecidos, os samaritanos, e os povos contritos, pobres de espírito, talvez estão esquecidos. São apenas os poderosos que estão com Deus. Porque os fariseus sabem mais de Deus. Talvez Deus esteja com eles. Não é diferente para os nossos dias de hoje. Hoje é uma disputa religiosa por todos os lugares. Cada uma igreja esforçando, demonstrando que ele é quem conhece a Deus. Em vez de focar na adoração a Deus, busca o poder, busca o sobrenatural, busca se exaltar de que é o único que pode oferecer o poder ao povo. É uma disputa religiosa por todos os lados. Não há comunhão entre o povo de Deus, não há unidade entre o povo de Deus, há partidos entre o povo de Deus. E é difícil saber onde é que está Deus, onde se encontra Deus. E é lamentável que aqueles que ainda se labutam, buscam conhecer Deus e se encontram em meio de dificuldade em saber onde encontrar o Deus da salvação. Mas ainda nesse ambiente agitado, confusa, nós podemos encontrar o nosso Deus que se revela de forma simples. De forma simples, Deus se manifesta a sua graça. Deus favorece o seu povo, assim como estava favorecendo os reis em uma celebração, enquanto o mundo estava competindo, os religiosos estavam competindo, mas os reis estavam celebrando a alegria da salvação. Nós ainda podemos encontrar com o nosso Salvador de uma forma simples, natural e celebrar, porque Ele que nos encontra, Ele que nos salva e Ele que nos enriquece com a sua presença para todo sempre. É por isso que ele fala em Mateus capítulo 5, os bem-aventurados são aqueles humildes de coração, aqueles que são contritos de coração, aqueles que choram pela salvação, aqueles que esperam em Deus, esses encontrarão a salvação em Cristo Jesus. E ele ainda afirma: os perseguidos, os maltratados e desviados podem celebrar a alegria da sua salvação. Essas são as afirmações de Cristo nos bem-aventurados do capítulo 5 de Mateus. Ainda se focados num ambiente hostil, nós podemos celebrar a alegria da salvação em Cristo Jesus. Ainda desprezados, maltratados, injuriados, caluniados, ainda assim nós podemos celebrar a alegria da salvação. E isso não porque nós somos alguma coisa, como isso nos alerta no livro de Mateus capítulo 10, verso 20. Quando os discípulos se alegraram pelos feitos, pelas proezas, de que os demônios nos obedeciam, porque estavam fazendo alguma coisa sobrenatural, espiritual, Cristo chamou a atenção. Porque não são essas coisas que nos motivam a alegria. Não é para se alegrar do poder sobrenatural, como muitas religiões buscam. Muitos se buscam demonstrar o poder sobrenatural sobre as coisas. E se alegrar dessas coisas como se fosse o meio de encontrar a salvação, ou o meio de se aproximar de Deus, pode ser próximos a Deus. Não são esses ambientes, não são essas proezas, porque Deus é quem manifesta ao seu povo.
Deus tem encontro do seu povo e quem oferece a salvação ao seu povo. Por isso Jesus orientou: não se alegra porque vocês fizeram algo sobrenatural, mas é porque os nomes de vocês são escritos no livro da missão. Porque vocês já são salvos. Nós não nos alegramos por coisas poéticas, por acontecimentos, mas porque já somos alcançados em Cristo Jesus. Deus já nos encontrou, Deus já nos achou de uma forma simples e natural, e nos ofereceu a sua salvação em Cristo Jesus, o Cordeiro que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. O Messias prometido que se cumpre nesses dias. Nós já o experimentamos, nós já o conhecemos e nós podemos celebrar a alegria da nossa salvação em Cristo Jesus. E lembrar que nós devemos confessar os nossos pecados para alcançar a misericórdia do Senhor, e que o Senhor resiste aos soberbos, mas favorece aos humildes, aos simples e fiel ao seu nome, e que há um temor em Cristo Jesus. E para concluir, nós podemos lembrar da exclamação da Isabel, Lucas capítulo 1, verso 45. Bem-aventurados, aliás, bem-aventurada é aquela que crê que se cumprirá aquilo que o Senhor diz. Bem-aventurado que crê nas promessas do Senhor e que espera. Deus